Essa semana eu completei 4 anos morando aqui no Porto. E foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo contando se afinal vale a pena ou não emigrar para Portugal. Eu sou a Amanda, do Amanda Sem Fronteiras, e compartilho sobre as minhas viagens pelo mundo e também sobre a vida em Portugal pelo Instagram, blog, YouTube, podcast e também pelo Pinterest. Vem andar sem fronteiras comigo? Para quem ainda não conhece, eu vim para Portugal em fevereiro de 2017 para fazer um mestrado em gestão e depois eu consegui um emprego na minha área de formação, que é comércio exterior. Para vocês verem mais detalhes, o que eu fazia no Brasil, por onde eu passei antes de chegar em Portugal e o que eu estou fazendo por aqui, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui linkado nos cards, onde eu conto mais sobre a minha história. Eu vim gravar esse vídeo porque eu queria compartilhar com vocês sobre essa decisão de vir morar em Portugal, contar se eu me arrependo ou não, se valeu a pena realmente morar aqui esses 4 anos. E eu queria começar comentando que na verdade essa é uma decisão muito pessoal. O que para mim é muito bom, talvez para outra pessoa não seja. E é por isso que eu vou falar aqui o lado bom e o mal de morar em Portugal, e assim vocês podem avaliar se esse é um bom destino para vocês ou não. Já começa esse vídeo jogando um balde de água fria e avisando que imigrar não é fácil. É um processo muito desafiador e estressante, porque vocês vão ter que aprender tudo do zero e vem aí uma montanha-russa de sentimentos e emoções. Então é preciso muita paciência e resiliência para passar por essa fase e depois ir se habituando aos poucos ao novo lar. Inclusive, é muito importante vir com a mente aberta de que às vezes, para dar um passo à frente na carreira, é preciso dar um passo atrás. É muito provável que no início vocês precisem recomeçar em algum outro emprego diferente da área onde vocês trabalhavam no Brasil, mas faz parte do processo, até vocês irem se ambientando e poderem se manter aqui por algum tempo em outros empregos e assim já conhecendo o mercado de trabalho. Eu em Portugal não passei por isso, porque quando eu vim para cá eu já tinha um outro emprego que eu pude manter, porque eu trabalhava remotamente, mas quando eu fui para a Irlanda, em 2015, eu lá tive que recomeçar completamente do zero e apesar de já ter tido experiência, trabalhado 4 anos na área de comércio exterior no Brasil, numa multinacional, eu em Dublin trabalhei como babá por 2 anos. E mesmo assim foi uma experiência maravilhosa, apesar de não ter tido nada a ver com a minha área de formação. Foi uma experiência muito boa porque eu aprendi muito, tive a oportunidade de conhecer melhor a cultura irlandesa, convivendo com uma família irlandesa e também me apeguei muito às crianças, aprendi muito sobre cuidar de crianças e foi uma experiência muito boa. Então, às vezes, boas surpresas também vêm por aí, apesar de ser uma área diferente da que eu estava no Brasil. Junto com a decisão de morar no exterior, também vem uma carga negativa de tudo aquilo que nós perdemos por não estar lá com a nossa família, porque sim, a saudade aperta muito, a ausência nas festas, nos aniversários, nas datas comemorativas e até nos problemas, a gente sente falta, obviamente, mas faz parte dessa decisão, é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a gerir com o tempo. Além disso, outra coisa que eu sempre comento e repito aqui agora nesse vídeo é que imprevistos acontecem e que a gente tem que estar preparado para isso, tanto emocionalmente quanto financeiramente, porque a gente pode acontecer alguma coisa, ter algum gasto extra ou algo que não correu como planejado e a gente se decepciona ou fica frustrado. Então é melhor estar bem preparado para isso e ir planejando essa imigração, seja para Portugal ou para qualquer outro país, com antecedência e com calma, para tentar evitar ao máximo que os imprevistos aconteçam. Agora que eu já falei sobre o lado difícil de morar fora de modo geral, eu vou falar mais especificamente sobre Portugal e vou começar também pelo lado negativo. Afinal, nenhum lugar é perfeito e assim já aviso vocês desde já sobre aquelas coisas que vocês vão sentir falta do Brasil e que vocês vão aprender a valorizar mais. Talvez uma delas seja justamente a dificuldade de fazer novas amizades no início. Porque sim, é verdade que os portugueses são diferentes dos brasileiros, são muito mais resguardados e moderados, então isso no início pode dificultar um pouco para fazer novas amizades e até é muito provável que vocês se identifiquem e se aproximem com muito mais rapidez e facilidade de outros brasileiros que também são imigrantes por aqui. Mas, é claro, não é impossível fazer amizade com portugueses também. Eu tô aqui há 4 anos e tenho vários amigos portugueses. Inclusive, já comentei sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui sobre os mitos e verdades
sobre Portugal, em que eu falei sobre amizades com portugueses, sobre a maneira de ser deles, sobre preconceito, racismo, machismo, enfim. Então é interessante dar uma olhada nesse vídeo. Outro ponto que eu não podia deixar de mencionar nesse vídeo é que se o teu objetivo for ganhar em euros e enriquecer na Europa, Portugal não é o lugar certo. Apesar de o custo de vida aqui ser baixo, os salários também são muito baixos. Então é muito provável que no fim do mês sobrem menos euros e é melhor vocês pesquisarem antes sobre vários outros países e ver como poderiam imigrar legalmente, trabalhar legalmente em outros lugares para realmente escolher o lugar certo e não acabar frustrado depois. Outra questão bem chatinha de morar em Portugal é a burocracia de ser imigrante. O processo de solicitar ou renovar a autorização de residência às vezes pode ser bem estressante, porque o CEF passa ali por algumas oscilações de humor que parece que estão brincando com a tua paciência. Mas faz parte do processo de ser imigrante e morar legalmente num país. Eu, inclusive, já comentei mais sobre esse assunto em um outro vídeo sobre o lado difícil de morar em Portugal. Eu vou deixar aqui linkado nos cards para vocês assistirem mais tarde. Eu também já ouvi relatos de outros brasileiros falando que se decepcionaram com Portugal, que não era o que esperavam, que se frustraram ou então que cruzaram o caminho com pessoas preconceituosas e que viveram más experiências por aqui, mas o que eu compartilho é sempre a minha experiência pessoal e eu não posso dizer que nesse tempo que eu tô aqui eu tenha passado por situações assim, ou então que tenham me afetado ou me prejudicado de alguma maneira. Mas a questão é, se eu tô aqui há 4 anos, é porque eu gosto de viver aqui, é porque eu sou feliz aqui e porque o lado positivo supera e muito o lado negativo. E agora é isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. São os 10 fatores que me fazem amar Portugal cada dia mais. E o primeiro ponto é a facilidade de adaptação. Eu sempre brinco que Portugal parece Brasil na Europa, porque eu não só acho muito fácil de se adaptar às coisas daqui, como também acho muito fácil de encontrar produtos brasileiros quando a gente sente saudades. E não é só o idioma que é parecido, também acho o clima de Portugal muito parecido ao do sul do Brasil, porque o inverno é muito mais ameno comparado a outros países da Europa, e além disso, a gastronomia e as músicas são maravilhosas. O segundo ponto são as oportunidades de emprego em diversas áreas. Aqui em Portugal não há grandes limitações para conseguir um visto de trabalho e uma autorização de residência para fins de trabalho, então eu acho isso uma oportunidade incrível para quem quer reconstruir a vida no mundo. O terceiro motivo por que eu amo viver em Portugal é a gastronomia. Como resistir ao vinho, ao pastel de natas, à francesinha, ao bacalhau de 1001 formas? O quarto motivo é porque Portugal é um país lindo. É impressionante como um país tão pequeno pode ter uma diversidade tão grande de paisagens e de lugares para conhecer. Grutas, montanhas, cachoeiras, praias, cidades, vilarejos, enfim. É só olhar no meu Instagram, na hashtag Amanda Sem Fronteiras Portugal, que vocês vão ver vários lugares maravilhosos que vocês têm que conhecer por aqui. O quinto ponto são os acordos que existem entre Brasil e Portugal e que facilitam muito a vida dos imigrantes. Exemplo disso é a equivalência entre o INSS do Brasil e a Segurança Social de Portugal, que eu posso transferir a minha contribuição de um país ou de outro no futuro quando eu for me aposentar. Outro exemplo é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que nos permite concorrer a cargos públicos em Portugal, por exemplo, entre diversas outras questões. Além disso, pelo Brasil fazer parte da comunidade de países de língua portuguesa, nós também temos os valores dos cursos universitários reduzidos. O sexto ponto é que aqui as 4 estações do ano são muito bem definidas, então a gente pode aproveitar bastante cada época e que o inverno não é tão rigoroso quanto os outros países europeus, apesar de aqui também fazer frio e muito frio em algumas regiões. E já que eu amo viajar, é claro que não podia faltar nessa lista a facilidade de viajar de Portugal para outros países a um baixo custo. Sim, por aqui é muito comum passagens acessíveis com bilhetes por até 20 euros ida e volta para outros países da Europa com companhias aéreas low cost, que são as mais baratas. Então é claro que eu também amo Portugal por isso. E já que essa lista não foi feita numa ordem de importância ou de prioridade desses fatores, eu só agora que vou falar
de uma das questões que eu acho mais importantes e que pesam muito nessa balança do porquê que eu gosto tanto de viver aqui em Portugal, que é a qualidade de vida. E nisso eu incluo a segurança, o sistema público de saúde e a qualidade do ensino. O 9º ponto é o custo de vida baixo em Portugal, tirando os aluguéis nas cidades grandes que realmente estão um pouco pesados. No geral, Portugal é um país barato de se viver e isso é muito importante, principalmente no início, quando você tem que fazer a conversão de reais para euros. Então assim acaba ficando mais fácil para se manter por mais tempo, enquanto tiver aquele período de adaptação, a procura de emprego, enfim. Além disso, o poder de compra em Portugal é muito alto comparado ao poder de compra no Brasil. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre isso antes, tá lá no meu IGTV se vocês quiserem assistir, em que eu comparei vários produtos, quanto tempo que nós precisávamos trabalhar para comprá-los em Portugal ou no Brasil, de acordo com o salário mínimo de cada um desses países. E o 10º e último motivo dessa lista, que também interessa muita gente, é que é possível obter a cidadania portuguesa depois de viver legalmente no país por pelo menos 5 anos. E por hoje é isso! Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e agradeço mais ainda por compartilharem esse vídeo e o meu perfil com outras pessoas que também tenham curiosidade sobre como é viver em Portugal ou então que pensam em migrar para cá também, porque isso é muito importante para que o meu conteúdo chegue a outras pessoas e que eu também possa ajudar um pouquinho contando como é a minha experiência aqui e assim inspirá-los, incentivá-los e ajudá-los nesse processo de imigração. Não deixem também de comentar aqui com as suas dúvidas, porque eu vou ter todo o prazer de responder pelos comentários e também nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!